fique ligado. Sintoniza, vem ver, acontece aqui, é pra você viver. Conteúdo que informa e faz refletir. O que importa, acontece aqui. Gente, hoje iremos aqui receber mulheres empoderadas, mulheres que trazem autoridade nas suas falas e que, com certeza, inspiram muitas outras mulheres. Então, com grande felicidade, hoje aqui no Acontece Aqui, vamos receber Maria de Fátima Gomes, por favor, e a doutora Carolina Zapalá. Bom, inicialmente, eu gostaria que vocês se apresentassem e dissessem um pouco da história de vocês, né? No mundo, na vida pessoal, na vida profissional. Conta um pouco para a gente, Fátima. Bom, boa noite a todos. Eu sou conhecida como Fátima Gomes. Eu sou contadora, corretora de imóveis, professora. Tenho meu escritório de contabilidade no centro da cidade e, atualmente, estou presidente de um clube, né, que completou esse ano 101 anos de tradições portuguesas no Brasil. Então, é muito gratificante eu estar aqui compartilhando com vocês essa experiência, né, das mulheres, né, que estão transformando as empresas, estão transformando a sociedade para um mundo melhor, um mundo que a gente precisa de mais inclusão, né, feminina em diversos segmentos. E você? Conta um pouco para a gente, doutora Carolina. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Carolina Zapalá, né? Eu sou cirurgiã dentista, eu sou professora universitária de pós-graduação na área da odontologia. Com muita alegria, eu queria agradecer, né, por estar participando aqui deste programa com várias histórias que enriquecem e inspiram de outras mulheres também que estão aí à frente, que não desistiram dos seus sonhos, né? Eu tenho um instituto de odontologia especializada, Carolina Zapalá, aqui no Rio de Janeiro. Ele é um instituto que a gente pratica a odontologia, recebendo e acolhendo os pacientes com muito carinho. E também a gente tem cursos edificadores na área de odontologia do ensino, né? Então, a gente recebe alunos da graduação, dentistas já formados, para fazer a imersão, a atualização dos temas aí na odontologia, né? Muito bacana, né? A gente vê a evolução feminina, né, no nosso país, né, no mundo de uma forma geral. E aí, como é que vocês se veem, né? Porque aqui a gente tem uma presidente de um clube, a gente tem uma dentista e a gente sabe, inclusive eu, né, que sou médica também, e nós sabemos que nós estamos em espaços que anteriormente eram ocupados muito, né, majoritariamente por homens, né? E aí, como é que vocês se veem aí assim nesse papel? Conta para a gente aí um pouco, Fátima. Bom, realmente, lá o nosso clube, né, que é assim, mais que centenário, realmente a nossa experiência sempre foi de homens gerindo o clube, né? E com o falecimento, né, do seu Agostinho, né, que ele ficou várias gestões no clube, eu fui lá para ajudar. Então, ser a primeira presidente mulher foi um marco na nossa tradicional Casa do Minho, né, que é uma casa que tem grande repercussão artística e cultural no Brasil e fora do Brasil, na Argentina, em Portugal, inclusive agora, né, nós vamos fazer em agosto uma digressão a Portugal, né, onde vamos nos apresentar em várias localidades, né, então, pela essa importância cultural que nós temos. Então, assim, foi um desafio muito grande, né, porque encontramos o clube, né, com alguns problemas, né, de diversas ordens. E nós, mulheres, eu vejo que nós temos uma garra muito grande, né, de liderança, uma garra de acreditar. Eu falo sempre
para todas as mulheres, que nós temos que acreditar, em primeiro lugar, no nosso potencial, na nossa capacidade, que a gente consegue os nossos objetivos. A gente, mediante as dificuldades, a gente não pode esmorecer, porque eu falo que, através das dificuldades, é que a gente alcança o sucesso. E nada na vida vem fácil. A gente galga a cada dia, sobe um degrau para que a gente possa chegar no topo. Então, é uma história, né, que está sendo construída, e lá dentro do clube eu incentivo, né, outras mulheres para que elas venham participar também dessa liderança feminina nas instituições, porque a mulher, ela agrega, ela é, como eu posso dizer, mais focada, mais intelectual. Eu acho que pode ajudar muito e muito mais as organizações e gera mais crescimento organizacional. É verdade, né? Então, assim, é um avanço muito grande, né? A gente observar, né? Você enquanto presidente, trazendo aí esse clube com uma garra muito importante, né? Dando visibilidade, e isso engrandece muito, né? O universo feminino. E você, como é que você vê isso tudo? Realmente é um grande desafio, né, Jussara, porque eu sou a primeira dentista da minha família, então assim já tive que desbravar desde cedo na família, assim, não tinha ninguém na minha área. E antigamente a gente falava, o pai é dentista e já vai para o consultório do pai, ou já vai para a clínica, né? Então já tinha meio que um caminho traçado. Eu não tive esse caminho, então eu tive que ir desbravando desde quando eu estava saindo da faculdade. Então a minha história, a minha conquista, eu creio que da maioria das mulheres hoje é pautada em muito estudo, em muita dedicação, porque a gente tem que desbravar. Na maioria dos locais, né? Então, quando a gente vai fazer, a gente vai para congressos, né? A gente da área da saúde, eu falo que você também deve saber, a maioria dos palestrantes ainda são homens, né? Muito. Então, quando a gente desenvolve uma pesquisa, eu estou acabando meu doutorado, então também sou pesquisadora. Eu faço um doutorado, uma parte no IME, onde a maioria são homens, né? Então, quando tem uma mulher lá dentro, ela teve que provar que ela é merecedora de estar ali, né? Então é muita garra, a gente tem que estar o tempo todo antenada e o tempo todo mostrando por que a gente está ali naquele lugar. Que às vezes os homens, não, já é um caminho que ele vai pautar. Eu vejo às vezes que a gente, como mulher, a gente às vezes tem que estar desbravando e mostrando o nosso valor, mostrando a seriedade do nosso trabalho. Então, assim, eu espero que sirva de inspiração para outras mulheres que não desistam dos seus sonhos, né? Que não se achem, às vezes, aqui não é lugar para mim, eu vou ser uma diretora de um clube tradicional português, onde só homens, né? Eu vou estar palestrando num congresso onde a maioria da grade é masculina. Eu vou, então, não desanimem, não achem, né, que vocês, mulheres, que nós não somos capazes, porque eu creio que se a gente tiver fé, estudo, dedicação, a gente é merecedora de chegar aonde a gente queira chegar. Então, eu acredito que a gente tem essa capacidade, a mulher, ao mesmo tempo, é amorosa, a mulher tem o lado um pouco acolhedora, né? Então, acaba que a gente entra no ambiente, a gente, às vezes, quebra aquele gelo ali onde está só todo mundo ali de terno e gravata. Então, eu acredito que a gente tem esse brilho, né? Somos mulheres que brilham aqui. Então, eu acredito que a gente está nesses lugares desbravando e que todas também possam estar. Então, é isso. E você acha que a gente precisa assim, provar mais, a sociedade espera mais da mulher quando ela está dentro desses locais que, teoricamente, eram ocupados por homens? Eu acredito, sim. Desde que a gente entende, né, que o mundo é mundo, as mulheres vêm sempre conquistando. A gente não tinha o direito de voto, a gente não tinha o direito, às vezes, de trabalhar fora, então foram conquistas. E eu acredito que, por mais que hoje a gente esteja no século XXI, a gente já tenha outra mentalidade, né? A gente ainda sofre aquela olhadinha assim que dá assim, será que ela está aqui mesmo porque ela sabe, ou porque alguém colocou ela aqui, ou porque alguma coisa aconteceu? Então, eu acredito
infelizmente, que ainda tem esse olhadinho assim. Mas nós somos mulheres incríveis, nós não ficamos para trás em nada. Nós temos mulheres em vários campos importantes aí na NASA, com descobertas químicas, com descobertas aí da ciência. As mulheres não ficaram para trás. Então, eu acredito que isso está melhorando hoje em dia. Muito mais, né? Em cargos A gente já importantes. consegue respirar um pouco melhor, né? O que você acha, Fátima? Não, com certeza. É aquilo realmente que a Carolina falou. Nós, mulheres hoje, inserida nesse meio, né, da liderança, a gente ainda sente um pouco da resistência masculina. Se a gente está realmente ocupando aquele cargo por competência, né, se é por nosso mérito próprio, ou se realmente a gente está ali por uma indicação. E eu realmente, em alguns momentos, eu sofri um pouco isso, né? De estar ali no clube, onde, na maioria, sempre foi gerido por homens, e a gente mostrar, através do nosso trabalho, graças a Deus, o trabalho sério que está sendo feito no clube, a gente tem mostrado a nossa competência, a competência feminina, e pautada, assim, na união. Então, um ajudando o outro por um prol maior, que é, né, a instituição. É verdade, né? Eu também, enquanto médica, também observei muito isso, né? As questões de estarmos numa profissão que é masculina, e hoje a gente tem uma alegria muito grande, né? Porque, como eu também sou professora, eu vejo que a plateia, né, feminina buscando, né, por essas profissões tem aumentado muito, né? E acredito que isso se deva muito a quem veio até muito antes de nós, né? Trazendo aí essa importância e determinando que a mulher pode estar aonde ela quiser estar, né? E que ela é tão Exato. competente quanto, né? E agora eu queria saber de vocês, como é que vocês se veem, assim, inspirando mulheres, né? A importância da visibilidade, né? De estar em congressos, de estar em encontros, de estar publicando suas histórias em revistas, participando de programas. Como é que vocês se veem nesse papel? Eu me vejo assim como uma pessoa que está levando uma história para outras mulheres, onde elas se identificam e onde a gente gera aquela autoconfiança. Tipo, se ela está lá, é porque ela conseguiu, ela batalhou, ela lutou. Então, a gente mostrar a garra, a força que nós mulheres temos, né? E que o empoderamento pode surgir também por ela. Então, hoje, na nossa sociedade, embora muitos avanços ainda têm que acontecer, né? Mas já demos os primeiros passos, né? Da mulher ela poder decidir o que ela quer ser, onde ela quer estar, dela ter um posicionamento. Então, que isso lá no passado era muito difícil, né? Ela não poderia gerir a sua própria vida, e hoje não. A gente vive num meio onde está sendo transformado para as futuras gerações. Então, a gente está participando hoje disso, a gente está dando chance para outras mulheres também tomar a decisão de tomar as rédeas da sua vida, de poder ser empreendedora, poder estudar, se dedicar mais àquilo que ela quer fazer. E o que você acha? Eu espero que, saindo das quatro paredes do consultório, né, odontológico, onde a gente pensaria que estaria limitado, né? Então, abrir para a parte de aula, né, da docência, participar de congressos nacionais e internacionais. Aí a gente vê que tem outras mulheres também se unindo. A gente tem livros publicados na parte da odontologia, Odontologia por Elas. Tem um congresso organizado por mulheres em Curitiba. Então, isso é muito bacana. Eu espero, com a minha história, saindo das quatro paredes, participando de palestras, momentos como esse aqui, né, do Talking Show, inspirar outras mulheres que tirem os seus planos da gaveta. Porque, assim, por mais que a gente tenha vergonha, né, uma situação engraçada, assim, básica, eu vou dar um exemplo. Quando começou o Instagram, né, logo depois da pandemia, todo mundo ali, o Instagram virou um veículo, né, de comunicação, de propaganda.
todo mundo começou a gravar o vídeo ali, os stories, né? Então eu não conseguia fazer. Para mim era uma dificuldade. Eu tinha vergonha. E aí eu tinha colegas, né, que a gente estava no mestrado. Ele, Carol, você tem que sair para esse mundo. E eu, meu Deus. E aí eu comecei, né? Assim como acho que a grande maioria, né? Tem que começar. Então, vamos embora, com fé e com firmeza que eu vou. Comecei a gravar. E aí depois, logo, né, passado um tempo, várias amigas começaram a me mandar assim: nossa, Carol, você está sendo inspiração para eu poder gravar também. E agora também, então, eu vou começar a fazer isso. E aí várias amigas começaram a postar no Instagram vídeo, começaram a colocar fotos sobre os seus trabalhos. E aí eu fiquei assim, uma coisa pequena, né? Mas eu falei, gente, olha que bacana, né? Eu não tinha nem coragem de gravar, já estava inspirando ali nessa situação do Instagram. E isso, eu acredito que vá para outras áreas da vida, né? Como profissão, como a mulher que às vezes tinha um sonho de estudar, de fazer uma graduação, vê a gente palestrando num congresso e fala, nossa, ela está palestrando, ela é professora, ela é isso. Então, eu também posso estudar. Então, eu acredito que quando a gente, desculpa a fala, coloca a cara à mostra, né? Entre parênteses, aí, a gente serve de inspiração. A gente está sujeita a críticas, a gente está sujeita a críticas construtivas, acredito, para a gente melhorar, mas a gente não está parada. Então, eu acredito que eu, saindo, né, nesse movimento aí de participando, que eu possa inspirar sim outras mulheres também a sair da caixinha, a ir em busca dos seus sonhos e acreditar que elas também são capazes, né? Isso é muito importante, inclusive quando a gente fala de visibilidade, né? Porque muitas mulheres às vezes acham que suas histórias não irão inspirar outras, né? Que elas não se veem no papel de celebrar suas conquistas, né? A sua trajetória. Então, aqui, diante de vocês duas, né, que foram mulheres que participaram do primeiro encontro, né, de mulheres que brilham no Rio de Janeiro, trouxeram suas histórias, que são histórias extremamente inspiradoras, né? Mulheres de posicionamento ímpar, e que eu, com certeza, acredito que trouxe, né, uma visibilidade e um empoderamento maior para a imagem de vocês, que já está há muito tempo dentro do mercado. E isso também faz com que outras mulheres entendam a necessidade da gente compartilhar também, né, as nossas vitórias, porque muitas vezes nós falamos muito das nossas dores, mas também falar que está dando certo, né? Que a gente está ali e que a gente está conseguindo ocupar o espaço, né? E, com esse espaço ocupado, estarmos conseguindo progredir, né? E trazer uma melhoria, né, para o universo feminino. Eu acho isso assim de extrema importância, né? E fiquei assim muito feliz em estar fazendo essa conexão com vocês, estar trazendo vocês aqui. Eu acho assim um momento muito gratificante estarmos discutindo ser mulher dentro do mundo moderno, né? Dentro da parte profissional, né? O enquadramento dessa mulher. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar produzindo momentos como esse, programas como esse, encontros como esses, para que a gente cada vez fortaleça mais, né? Então, agora eu acho que a gente precisa ouvir um pouco da nossa plateia, né? O que a nossa plateia tem para dizer em relação ao que está acontecendo aqui agora. Hoje, então, falamos sobre o desafio de ser mulher em espaços tipicamente masculinos. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, quais desafios a mulher enfrenta quando isso acontece. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. E, realmente, é um desafio que nós, mulheres, enfrentamos dia a dia. Por exemplo, eu estava afastada do mercado de trabalho há mais de 20 anos. Voltei agora. E estou bem, estou administrando uma empresa que tem mais de 3.000 associados. É um desafio a cada dia, então temos e devemos estar bem conectadas,
com o mundo, não só com a sua empresa, mas com o mundo. E todos os dias, como já dizia o poeta, nós temos uma pedra no caminho, mas nós somos fortes, batalhadoras e vencedoras. Nós não rodeamos a pedra, nós pulamos e damos solução. E é assim que nós temos que brilhar e temos que ser. Obrigada. Nós que agradecemos uma contribuição tão linda como essa, né? Então, não temos somente mulheres inspiradoras no palco, mas também conosco aqui na plateia. Muito obrigada. Gente, então, assim, foi muito interessante ouvir Joaquina do Carmo, né, trazendo aí essa fala tão importante, tão aquecedora, né, tão inspiradora para outras mulheres que vão ouvir, porque nós sabemos que o retorno ao ambiente de trabalho, né, ao mercado de trabalho é um desafio muito importante. Uma mulher se reinventar é um desafio muito importante, renovar, se resignificar. Eu sempre, nas minhas falas, falo muito sobre a fênix, né, porque a gente precisa renascer sempre. Então, é de grande importância que a gente tenha exemplos como o seu, onde a gente percebe, né, que nós podemos muito, né, enquanto mulheres, podemos nos reinventar, nos renovar, nos resignificar e trazer um novo olhar, uma nova frente, uma nova motivação para a nossa vida e de todas as mulheres que estão em nossa volta, né? Então, para terminar esse bloco, eu queria agradecer muito a presença da Maria de Fátima, da doutora Carolina, e queria que vocês deixassem aí uma mensagem, falassem o Instagram de vocês e deixassem aí uma mensagem para as mulheres. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Jussara, pelo convite. Eu acho edificante demais momentos como esses, não só para nós mesmas, mas também para quem está nos assistindo, para as outras mulheres que estão aqui também na plateia, com histórias maravilhosas, como essa que a gente ouviu agora há pouco. E eu queria deixar a mensagem para as mulheres que não desistam dos seus sonhos. Acreditem em si mesmas. Você é capaz. Então, comece a olhar para dentro de si, converse com o Papai do Céu, faça uma oração e parta para frente, porque eu acredito que a gente tem essa capacidade de se reinventar, de mudar e de brilhar cada vez mais. E quando a gente encontra outras mulheres maravilhosas como vocês, que estão dispostas a brilharem junto com a gente, que nos apoiam, é mais edificante ainda. Então, muito obrigada, doutora Jussara. Espero nos encontrarmos mais Com vezes. certeza. Obrigada a todos aí. Uma ótima noite. Eu quero agradecer também a doutora Jussara pelo convite, né, de estar aqui nessa noite, nesse programa com pessoas maravilhosas, de mulheres que fazem a diferença. E o que eu deixo, né, para o público que está em casa, né, que realmente, como a doutora Carolina falou, que não desista de sonhar, acredite no seu potencial, na sua capacidade e que vocês podem tornar os seus sonhos realidade. Então, é a mensagem que eu deixo para vocês assim de coração. Vá em busca dos seus sonhos, é difícil no início, mas a gente, com certeza, com fé, carinho e perseverança, principalmente perseverança, consegue. Muito obrigada. Então, vamos brindar, porque somos mulheres que brilhamos muito. Ah, que ótimo. E a gente não para por aqui, não acontece aqui, tudo acontecendo. E eu tenho certeza que na semana passada vocês ficaram com água na boca para ouvir um pouco mais sobre Lúcio Matias. Então, atendendo a todos os pedidos, daremos continuidade a esse momento de um bate-papo maravilhoso que eu tive a oportunidade de fazer com ele.
Hoje o nosso bate-papo é com o maravilhoso visagista Lúcio Matias, que não só transforma a beleza exterior, mas também promove elevação da autoestima, do bem-estar feminino. Vamos lá? Lúcio, vamos começar. E aí, me conta, como é que foi, como é que você percebeu que queria trabalhar com a beleza? E me fala aí um pouco aí dessa trajetória, os pontos marcantes, o que você traz aí pra gente? Uma viagem muito grande, porque essa é uma pergunta que traz o início de tudo. Eu comecei com 18 anos no mercado na área da beleza. Fui para São Paulo para estudar para medicina com 17 anos. Iríamos ser colegas! Isso você não sabia, né? Não sabia. Esse era o meu sonho. Na verdade, eu não me tenho na memória se era o meu sonho, se era da minha família, mas fui para São Paulo para medicina. Venho de uma cidade pequena, que é Minas Gerais, Araçaí, Minas Gerais. E ali eu percebo que eu tô no lugar que eu sempre sonhei, que é São Paulo. E fui morar com uma tia em São Paulo, e ali eu não consegui passar de primeira, não consegui passar para medicina. Tentei 4 anos, mas com 17 anos foi minha primeira tentativa. No primeiro ano, minha tia falou, agora voltar para casa da mamãe. Não passou, né? Novo. Tia, não quero esse BO aqui na minha casa, né? E eu não quero ir embora, não quero voltar, já morando com ela ali. E realmente comecei a buscar, eu tinha me formado nada a ver, me formei em técnico de contabilidade. Fui procurar, e ali, eu gosto muito de falar sobre isso, foi onde muitas portas se fecharam para mim. Eu achando que eu tendo um diploma, que eu estou formado, que vou ser contratado para aquilo que eu estudei. E eu só recebia porta na cara, porta na cara, porta na cara. Mas precisava que fosse assim, né? Precisava que fosse assim. E assim eu conheci uma pessoa que, resumindo essa história, porque eu passei por várias coisas em São Paulo, várias situações, vários trabalhos, mas eu conheci uma pessoa que me colocou imerso dentro do mercado da beleza. E eu já tive a oportunidade, a proposta já foi papum, tipo, tô abrindo um novo negócio, e você começa comigo aqui me dando todo o apoio que eu preciso, atendimento, limpeza, eu te ensino a lavar um cabelo, e você entra comigo aqui nessa parceria. E assim eu comecei com o meu primeiro salão com 18 anos. Caramba! 18 anos, em São Paulo. Adolescente ainda, né? No bairro do Paraíso. E então eu fiz o caminho inverso. Eu aprendi tudo ali no dia a dia, tive que realmente me reinventar. E você achou que isso foi bom para você? Foi muito bom. Foi muito bom porque eu passei primeiro pelo processo. Porque às vezes a gente faz um curso, como eu tenho milhares de cursos ao longo da minha carreira, são 30 anos de carreira. A gente chega naquele curso, é legal, aprender uma nova técnica, mas no dia a dia não é totalmente aquilo que a gente vê. Então eu já tinha o quê? É que normalmente as pessoas falam, é a faculdade da vida. Da vida, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas estudar também é importante. Claro. Então é aquele pilar que eu entendi. Não, é bacana ter essa conexão do dia a dia, da percepção ali do fazer, do acontecer, mas também entender, né, os processos. E eu sou numa época que, estou falando aí de 1997, talvez. Então, assim, a gente não tinha muitos recursos como a gente tem hoje na área da beleza. E vou te confessar, eu não me encantei de cara por ser cabeleireiro. Não. Eu não me imaginava sendo um cabeleireiro. Eu sempre fui um empreendedor, gestor, sempre gostei muito de lidar com as pessoas. Tanto que eu ficava atrás eu costumo falar balcão, para recepcionar as pessoas.
E acabava no lavatório, né? Porque você vai ajudar ali. Acaba que o movimento leva ali, né? Assessorando ali o profissional. E ali eu fui entendendo os processos de beleza. Tá, ok. Como surge o momento do Lúcio dar o start para ser um profissional de beleza? É o momento em que eu vejo a deficiência que os profissionais tinham dentro do espaço. Vou te dar um exemplo. Vai fazer uma cor, deixou o cabelo verde, não sabia tirar o verde do cabelo. E aquilo me deixava um pouco chocado. Eu falava, como assim? O profissional não sabe o que fazer. Ele provocou essa situação e ele não sabe como reverter. E ali eu começo realmente a ir atrás dos estudos, a tentar entender. E ali eu fui me encantando pelo mercado, pela profissão. E assim foi surgindo. Eu tive a oportunidade já de conhecer pessoas, sempre fiz conexão com pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma maquiadora e ela me convidou para fazer um primeiro filme com ela, já de cara, assim. Ai, que legal! De cara, ela falou, tô com um projeto aqui, você tá nessa vibe de aprender e eu tô na vibe de querer colar em você para aprender o que você já sabe, que nesse momento eu já tinha muito conhecimento e ela, muito conhecimento no audiovisual, como maquiadora, como caracterizadora. E eu falei, bora, me apresentou o projeto. Era um filme chamado Família Vende Tudo, da Globo Filmes, e 25 globais. E entre eles tinha Vera Rose, Lima Duarte, Caco Cioca, Luana Pelvani. Só galera, né, de elite. Inclusive a boa, nossa Odete Reutemann, que está aí em alta, que ela é apresentadora do programa no filme. Foi uma experiência incrível. E o maior desafio da minha vida chega aí. Que ela chega pra mim e fala, Lúcio, tem um desafio, Vera quer ficar com cabelo branco. E eu já tinha entendido um pouco sobre essa questão do visagismo, que não era sobre uma imagem, não era sobre mudar o seu cabelo, não era sobre mudar a sua cor, deixar um corte que vai conectar com seu rosto, o seu formato. Aquilo me incomodava muito, inclusive. E aí eu fui buscando entender o porquê que as pessoas... O que ela queria naquele momento? Foi quando eu sentei para fazer entrevista com a Vera e Vera me disse que era realmente um desejo dela naquele momento da vida dela. Que ela é a Vera pessoa. Ela queria, naquele momento, seguir com o cabelo natural. Que ela tinha realmente essa decisão e ela me explicou porque na época... E eram 2 projetos. Era o filme, que nesse filme a gente tinha que deixá-la com... Era uma senhora... velha, né, pobre, que queria casar a filha com um sertanejo rico. E a outra novela, ela era uma mulher super elegante, foi a novela Três Irmãs, que a referência era a Meryl Streep. Então a gente conseguiu, eu e minha equipe na época, não trabalhei sozinho, teve uma equipe para me assessorar ali, foi muito bacana, a gente chegou no resultado. Eu lembro quando a gente terminou o resultado, ela saiu andando no meu salão lá em São Paulo, tinha um corredor. Aí ela saiu toda saltitante, aí ela falou, você já realizou algum sonho de algum artista? Eu, não. E ela, você acabou de realizar um. Nossa! Então, assim, a gente conseguiu entregar para ela exatamente o que ela provavelmente idealizou ali na vida. E ela tá até hoje, cabelo branco, né? E como você se sentiu, assim? Olha, eu te confesso que a ficha caiu depois de muito tempo. Primeiro que eu era fã dela. Pegou um sonho, transformou em realidade, entendeu a proposta. Olha quanta coisa aconteceu aí nessa conexão. E na realidade, assim, eu era muito fã dela como criança. E eu fui contar isso pra ela muito depois. E eu lembro que ela chegou pra mim, pegou na minha mão e falou assim, só tem um detalhe, que quando eu dou o diagnóstico, explico pra ela, que naquela época a nossa tecnologia era muito, assim, era muito ruim, né? Aí eu falei, o tratamento, o filme não tem patrocínio, então como que a gente vai andar? Ela, não, o que eu preciso, quanto eu vou gastar, não sei o que, qual produto eu vou usar. E aí ela pega na minha mão e fala bem sério, eu tenho só um grande problema. Problema? O que aconteceu, Vera? Você vai ter que me aturar 3 meses. 3 vezes na semana, porque eu gosto de salão, gosto de ir pro salão, gosto de me cuidar, não é porque eu vou ter cabelo branco que eu não vou me cuidar. Já pesquisei tudo que precisa fazer e foi muito legal e a gente teve essa conexão. E através daí, eu tinha um dos meus salões, era no Clube Sírio Libanês, nessa época eu já tinha um salão no Clube Sírio. E aí ela ia fazer uma outra peça
e ela pediu um apoio ali do meu público para fazer um seminário. Foi muito legal, ela me convidou para assistir a peça. Então, assim, esse filme, ele me trouxe, não tem como esquecer, ele me trouxe muita conexão, muito conhecimento, muita vivência. E assim surge o meu trabalho com produção, com filme. E vieram outros filmes depois disso, mas esse foi o que eu assinei 100% com a minha equipe. Né? Foram 25 pessoas sendo transformadas, trabalhando na caracterização, e foi muito legal. E assim eu comecei a entender que o visagismo realmente ele não estava ligado realmente à imagem. A Vera me trouxe isso. E ao andar da vida eu entendi que eu precisaria estar com uma cliente, atendendo, olho no olho, troca de energia, conexão, para realmente eu continuar fazendo esse trabalho. E assim eu fui me encantando por ser cabeleireiro. Assim que eu me apaixonei e tô aqui até hoje. Poxa, foi meio longo, mas eu resumi assim no máximo que eu pude. E a gente percebe, né, a importância, né, de que você entra, né, você faz essa conexão muito importante com a mulher e traz aí, né, a quebra aí de valores tão, né, uma mulher de cabelo branco, né? E trazer a beleza para a mulher que quer assumir o seu cabelo branco, né, que quer estar ali, e trazer essa manutenção dessa vaidade feminina, né? Então isso é muito importante. E ouvir aí, né, o que você trouxe aqui traz várias, né, frentes de pensamento, né? Quando a gente fala de etarismo, né? Quando a gente fala de ser mulher independente, de que ciclo a mulher esteja, né? Exato. Eu trabalho muito com mulheres 40 a mais e a gente entra muito nessa parte, eu também já estou nessa fase, e ter alguém que consegue fazer essa leitura e consegue perceber, né, a importância de manter a autoestima, né, de preservar a beleza, né, e a vitalidade dessa mulher dentro dessa fase que é tão cobrada pela sociedade, né? Sim. Porque a sociedade ela tem lá seus desenhos, né, seus perfis, e a gente tem que sair disso e se manter bela, né, na beleza de cada um. Então, ter alguém que preste atenção nisso, percebe e traz isso, entrega isso para a mulher, isso é maravilhoso, não tem preço, não tem valor. Isso né? É um dos meus trabalhos hoje, que eu estou sendo procurado aqui no Rio, para fazer realmente essa reintegração dessa mulher que vem para... ela sai de um local, ela tem que ser inserida numa sociedade. Não vou citar o nome aqui, mas eu recentemente estou fazendo um trabalho que ela sentou na minha cadeira, a primeira coisa que ela falou, vim aqui, vou alisar o cabelo, porque ela tem um cabelo cacheado. Uhum. E eu falei, não, por quê? É porque o padrão é alisar o cabelo e para eu ser aceita. Eu falei, não. Aí eu peguei na mão dela, falei, agora a gente vai conversar sério sobre isso. Seu cabelo é seu poder. Verdade. Então, ela tinha um evento super importante e eu falei para ela, você vai com o seu cabelo cacheado. Mas vai com aquele cabelo cacheado, você vai, né? Chegar, eu vou te produzir para você chegar e a gente vai passar essa mensagem. E ela fez questão de me convidar, inclusive, para esse evento. Eu estava presente lá e eu fiquei impressionado como ela realmente era mais bonita, mais desejada, mais vista. E eu consegui transmitir isso, e hoje a gente tem uma parceria maravilhosa. E ela agradece muito, que ela fala, nossa, realmente você... Aí ela me coloca lá em cima, não é bem isso, eu acho que é uma conexão que eu entendi bem o papel dela nesse momento, entendi o que realmente ela queria passar, mas eu jamais iria deixar ela perder essa identidade dela como mulher negra, né? Negra. Mulher negra, com cabelo cacheado, que não quer dizer que amanhã ou depois ela possa fazer uma escova. Mas naquele momento ela queria manter os cachos, né? Mas naquele momento ela não queria manter os cachos. Ela não queria manter os cachos, mas queria, porque ela aceitou, né? Talvez ela não entendesse, né, que dava pra... Ela ouviu muito a minha opinião e foi muito bacana. E eu realmente, eu não tenho noção onde eu posso chegar com o meu trabalho. E é uma questão que vai além, né, de toda... Porque às vezes a gente verbaliza alguma coisa, mas o que está dentro não é aquilo, né? Exatamente. Então talvez a verbalização de que eu quero retirar os cachos não fosse realmente essa leitura final, né?
Porque muitas vezes a gente se depara com alguém falando assim, não é melhor então, no meu caso, né, enquanto cirurgiã, muitas vezes, não é melhor retirar esse útero? Mas na realidade não é isso que ela está dizendo para mim. Não existe um jeito de acabar com o que está acontecendo comigo, né? É a leitura final que eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu acho que é muito bom ter essa pessoa que faça essa tradução do que o interior está dizendo, né? Porque talvez você tivesse feito a leitura do que naquele momento ela não estava querendo, né? Mas ela estava verbalizando. Então você foi lá e falou assim, não, peraí, não é bem isso, né? Exatamente. Tanto que quando você fala assim, não, nós vamos conseguir, né, produzir um trabalho que você vai se sentir confiante, que você vai se sentir bela, ela se sentiu. E foi legal, né? Porque ela participou junto. Então isso, assim, eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Quando a gente está conseguindo ler o que aquela pessoa está querendo dizer, né? Com o interior dela, com os gestos, com as palavras, né? Porque muitas vezes a sociedade faz você ter frases montadas, né? Hoje a gente vive numa coisa, ou é para a direita, ou é para a esquerda, ou para frente, ou para trás, não tem um meio termo ali, você não pode ficar ali naquele meio. Então, quando você consegue desvincular isso, eu acho que você consegue, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, ter uma realização muito maior, né? Então, eu acho que é isso aí. E a gente não para por aqui. Nós agora vamos conferir o quadro da Kathleen Jordão, Upload Mental, que sempre nos traz informações maravilhosas sobre tecnologia. Vamos conferir. Boa noite, eu sou Kathleen Jordão, sou autora, empresária e agora apresentadora, e tudo isso no ramo de tecnologia e inovação. E esse é o Upload Mental. O Upload Mental é um quadro onde semanalmente nós vamos trazer atualizações sobre o mundo de tecnologia e inovação, além de dicas, cuidados para que você possa ser mais produtivo, entender o que está acontecendo por aí ao redor do mundo e também para se proteger. Porque da mesma forma que a tecnologia evolui para facilitar a nossa vida, ela também evolui para facilitar a vida de quem quer atrasar o nosso tempo. E antes de iniciarmos oficialmente o conteúdo do nosso primeiro episódio, eu gostaria de comentar com vocês que aqui na televisão nós temos 5 minutos para poder conversar e trazer essas atualizações durante a semana. Porém, vocês podem nos acompanhar também e devem nas nossas redes sociais, através do QR Code que vai estar disponível aqui na sua tela. Lá você vai encontrar o nosso Instagram e o nosso YouTube. Lembre-se de se inscrever nos nossos canais oficiais e ativar o sininho, porque lá você vai conseguir acompanhar a matéria completa, não apenas os 5 primeiros minutinhos, que é o que vem pro ar na televisão. E iniciamos o nosso primeiro episódio hoje com um alerta fundamental. Nós separamos os principais golpes cibernéticos que acontecem e como você pode se proteger em cada um deles. Bom, para que vocês entendam como os golpes funcionam, vocês têm que entender o seguinte: eles não começam necessariamente com o dispositivo eletrônico. Eles iniciam no que nós chamamos de engenharia social. Mas nesse caso nós estamos falando dos golpistas. Ela acontece quando o golpista ele começa a estudar o seu perfil, o seu comportamento, os seus gostos, através de coisas que você compartilha, sites que você utilizou, e ele começa a captar informações sobre a sua vida. E elas podem ser o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, o seu CPF. E com esses dados e conhecendo a sua rotina, eles conseguem criar a história perfeita. Pronto. Informações associadas com uma história muito bem contada. O primeiro golpe que eu separei para falar para vocês, ele é chamado de golpe do APK. Por que o golpe do APK? E o que é um APK? Um APK é um arquivo que você recebe. Esse arquivo, ele é um arquivo instalador. Ele vai colocar um aplicativo desenvolvido por esses golpistas dentro do seu aparelho telefônico para que eles consigam concluir algum objetivo. Seja esse objetivo clonar a sua conta bancária, acessar as suas imagens, a sua câmera e o seu microfone em tempo real, para que assim eles consigam de alguma forma te extorquir e levar parte do seu dinheiro. E em algum momento vão te mandar um arquivo. Eles vão querer te dizer, pela sua falta de conhecimento e por você não saber o que é uma APK,
Quando vier no nomezinho lá do arquivo .apk, já saiba que aquilo não é um PDF, não é uma imagem e não é um vídeo. Muitas vezes eles vão falar que trata-se de PDF, de imagem, de vídeo. Você vai tentar baixar aquilo no teu telefone e não é o que se espera. Então, como se proteger do APK? O primeiro passo, vá nas suas configurações do WhatsApp e desative o download automático. Assim, o aplicativo não vai ser instalado automaticamente no seu telefone por conta da sua configuração. O segundo passo, sempre verifique quem é que enviou e leia o nome do arquivo antes de clicar na setinha de download. Se tiver .apk, não instale. E o que fazer se eu receber esse .apk e eu reconheci aqui, o que eu faço, já que eu não instalo? Apague a mensagem e denuncie o número, o contato que enviou esse arquivo para você. E esse foi o nosso primeiro episódio do Upload Mental. Para mim foi uma honra poder estar na tela da sua TV, do seu computador ou do seu celular. E eu gostaria muito que você encontrasse aqui a nossa rede social que a gente deixou e deixasse um comentário, aquilo que você gostou ou ainda o que você não gostou do nosso primeiro episódio. E vai ser muito bom poder ouvir, poder melhorar e crescer junto com vocês. Foi uma honra estar aqui. Até o próximo episódio na semana que vem. E hoje vamos estrear o nosso quadro Saúde que Acontece. E acontecendo por aqui, vamos começar falando sobre um tema que está muito recorrente, sobretudo nas redes sociais, que é o TDAH. Eu escolhi trazer esse tema para vocês porque eu entendo que vocês têm muita dúvida sobre a temática. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, recebo muitas pessoas no meu consultório enquanto psiquiatra, e eu acho que é uma boa forma da gente começar esse bate-papo, da gente ir se aproximando. Lembrando que vocês podem participar do nosso quadro, vocês podem no nosso Instagram deixar dúvidas sobre esse tema ou outros, dos temas que vocês querem ver por aqui, e nós vamos trazer. Mas vamos lá. Algo que eu escuto muito eu sou desatento, então eu tenho TDAH. A gente sempre explica na psiquiatria que um único sintoma, isoladamente, não dá o nosso diagnóstico. Assim como uma pessoa com febre pode ter um problema na garganta, pode estar com um problema nos rins, pode estar com uma questão no pulmão, uma pessoa que é desatenta pode estar apresentando desatenção por diversos outros motivos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa está muito deprimida, ela não consegue se concentrar. Ela passa a estar desatenta. Quando a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue prestar atenção nas suas atividades, porque a mente está com tantos pensamentos, tantas angústias, que aquela informação se perde. E aí ela tem essa impressão de que está com problema de memórias, que é uma pessoa muito desatenta. Então, não é porque eu tenho desatenção que eu tenho TDAH. Então eu escuto muito no consultório, eu sou desatenta, eu tenho TDAH. O TDAH, ele é um transtorno que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é algo que está com a pessoa desde sempre. Então, quando a pessoa fala para mim, como se eu tivesse desenvolvido o TDAH na faculdade, isso não é TDAH. Muito provavelmente, nesses casos, a gente está falando de uma pessoa que passou a ter uma carga de estresse que não acontecia até então, e isso passou a provocar sintomas de desatenção. Mas a gente não vai fechar um diagnóstico quando o quadro de desatenção se inicia na adolescência, na vida adulta. A gente tem um marco de idade dentro dos nossos critérios para entender que aquilo de fato é TDAH. Então, se os sintomas não tiverem aparecido ainda ali na infância, na pré-adolescência, a gente entende que não é disso que estamos falando. Isso significa que não vai haver tratamento? Ou que, então eu sou assim, acabou? Não. Isso significa que há necessidade de uma investigação por parte de um profissional médico para que nós possamos entender o que está acontecendo com aquela pessoa e instituir o tratamento desejado. Eu observo que as pessoas, às vezes, têm buscado esse diagnóstico como uma forma de identificação e uma forma de acolhimento, né? Entender o que está acontecendo, então é isso que acontecia comigo ao longo da vida. Mas o diagnóstico, ele sempre é algo libertador.
Eu digo isso para os meus pacientes, que o diagnóstico é um ponto de início do tratamento. Mas não necessariamente o diagnóstico que você vai receber estando numa consulta médica é o diagnóstico que você projetou ter. Às vezes eu tenho pessoas que eu percebo que ficam um pouco frustradas quando eu falo, olha, não é TDAH, é ansiedade, porque a pessoa pensa, poxa, então é só isso. Não existe uma hierarquia de sofrimento, né? Então a gente entende que a pessoa ansiosa, ela pode estar sofrendo, que ela pode estar desatenta, que isso pode impactar nas suas atividades do cotidiano, por exemplo. E a gente precisa dar a devida atenção e o devido tratamento. Então o que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui hoje é, não importa qual diagnóstico você projetou a possibilidade de ter, é importante que você tenha a avaliação de um profissional para que possa te acolher devidamente, para que possa te esclarecer, para ter essa conversa que a gente está tendo aqui de uma forma individualizada, direcionada, instituir o tratamento adequado e diminuir seu sofrimento. A gente vai rastrear a origem desse sofrimento numa consulta para que isso possa trazer mais qualidade de vida. Então, o nosso foco não é uma rotulação, é uma solução. Então, independente do diagnóstico que você venha a ter, o importante é que nós possamos fazer o tratamento adequado. Eu queria trazer isso para vocês de pensamento hoje, na minha parte do nosso quadro Saúde que Acontece. Mas não paramos por aqui e a saúde continua acontecendo. E agora, vocês vão ficar com o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, médica ginecologista que atua há mais de 30 anos na saúde da mulher, e ela vai trazer informações importantíssimas para vocês sobre um tema que também está muito em alta atualmente, a endometriose. Então, por aqui hoje estamos só com temas muito solicitados por vocês nas nossas redes, nos nossos consultórios, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E hoje, no De Repente Pausei, iremos conversar sobre como o nosso corpo fala com a gente. Vamos trazer aqui um momento de reflexão muito importante sobre as sinalizações que o nosso corpo dá em relação à endometriose. Então, convido vocês a refletirem sobre questões femininas que se arrastam por muitos séculos. E agora, no século XXI, somos mulheres modernas, somos mulheres que nos preocupamos não só com o externo, mas também com o interno. Precisamos começar a entender a leitura, fazer a leitura do que o nosso corpo está dizendo. Então, mulher sentir dor é normal? Será que devemos entender que dores femininas devem ser romantizadas? Mulheres nasceram para sentir dor? Claro que não, né, gente? Então é muito importante que a dor feminina seja valorizada, respeitada, interpretada e diagnosticada. Então hoje a gente está aqui para falar sobre isso. A endometriose é uma doença que atinge muitas mulheres. E agora, no século XXI, ela vem tomando uma intensidade muito grande. Talvez porque estejamos mais atentos ao que o corpo feminino está dizendo. E tenhamos agora experiências mais importantes na valorização da mulher. Então, será que é legal aquela menina que tem que faltar aula toda a menstruação? Será que aquela mulher que não consegue entregar a produção do seu trabalho porque menstruou e teve que ficar de cama? Será que somente uma bolsa de água morna junto com chá é o suficiente? Até quando nós iremos silenciar a dor feminina? Isso é uma importante interrogação e eu trago isso aqui hoje para que a gente possa pensar a respeito. Então, toda mulher que observa que o seu corpo está gritando e pedindo socorro através da dor, deve procurar um ginecologista, conversar com ele a respeito do que está acontecendo. Porque isso acaba trazendo questões não só físicas, mas também emocionais. A mulher começa a pensar, caramba,
vou menstruar. Tudo aquilo de novo. Muitas vezes já começa a ser frequente a sua presença dentro dos hospitais, porque todo mês ela vai ali ser medicada. Por favor, prestem atenção. É necessário que a gente entenda o porquê dessa dor. E muitas vezes ela se trata de endometriose. E vamos fazer aqui uma pausa para entender o que é a endometriose. Em linhas gerais, células uterinas do endométrio se deslocam por vários mecanismos, existem várias teorias, e elas se alojam em alguma parte do corpo da mulher. Então, mensalmente, quando o mecanismo da menstruação acontece também o mesmo mecanismo nos locais aonde essas células endometriais se alojaram. E aí o que vai acontecer? O corpo vai falar, ué, o que é isso que está chegando aqui? Está acontecendo uma menstruação fora do local? Então o teu organismo começa a reagir contra isso. E aí o que vai acontecer? Vão ser produzidos autoanticorpos, vai acontecer o desencadear de uma cascata anti-inflamatória, então vai se organizar um mecanismo muito sério no corpo feminino. Aquela área começa a ter um processo inflamatório. E com isso, o que vai acontecer? Vão acontecer cicatrizes, fibroses ali, os órgãos que antes se movimentavam, as trompas que eram livres, o útero que tinha um bom movimento, passa a ter esse movimento reduzido. Isso pode implicar na vida sexual dessa mulher, no dia a dia dessa mulher, ela começa às vezes a ter dores fora do período menstrual. Isso pode também acarretar até questões dentro da sua fertilidade, porque essa trompa para de se movimentar. Então, minha gente, vamos pensar sobre isso, vamos buscar ginecologistas para conversar sobre a dor feminina e, consequentemente, os tratamentos serão iniciados, que não serão só medicamentosos, né? Mudança de vida é muito importante. O estilo de vida da mulher moderna, muitas vezes, facilita o crescimento da endometriose. Então é importante que a mulher busque uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação com muito verde, uma alimentação com menos alimentos ultraprocessados. É importante que essa mulher se hidrate bem, gente. Hoje, mulheres do século XXI se hidratam muito mal, tá? Vamos beber água, é super importante. Então busquem se hidratar bem, se movimentar, ter atividade física, cuidar da mente, relaxar e ser feliz. E isso é importante para que a sua saúde física e mental, nesse momento, se restabeleça. Então, vamos parar de romantizar a dor feminina e buscar tratar das mulheres com endometriose. E no nosso próximo episódio, conversaremos sobre um tema extremamente importante para as mulheres modernas, que é a famosa TPM. Até lá!